amigos, muito boa noite a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Meu amigo rubro-negro e anti-rubro-negro, eu estou aqui prazerosamente para lhes participar sobre uma reflexão que tem sido muito aguda nas minhas lives, principalmente nas últimas 2 semanas, quando se avizinha muito rapidamente o dia da grande final contra o Palmeiras lá no Uruguai, dia 27 de novembro, final da Libertadores. E essas discussões, esses temas, costumam ser muito polêmicos nas minhas lives, principalmente em função de uma fase ruim que o Flamengo atravessa, com a eliminação da Copa do Brasil. E, quem sabe, verdade, a nossa situação no Campeonato Brasileiro não é muito boa. Nós sabemos que temos muitos pontos para tirar do Atlético Mineiro, então a nossa situação é quase a do abandono do Campeonato Brasileiro. É verdade, tudo pode acontecer, mas é algo muito mais difícil. Então, quando o rubro-negro se vê envolto nessa situação, ele entende que o dia 27 seja a tábua de salvação do ano de 2021 para o Flamengo, e aí ele começa a debater principalmente sobre quem vai estar no campo no dia 27, em função de uma miríade de lesões, em função de um desgaste do elenco que você nota e que pode ser fruto de um mau trabalho realizado na infraestrutura técnica do Flamengo. Estou falando ali do departamento médico e preparação física. Vocês sabem que tem esse debate. Assim como vocês sabem também que a provável escalação em condições ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante, sem mudar nada, eu acho que o Renato escalará Diego Alves, Isla, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, Andrés Pereira, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Eu acho que esse é o time que vai entrar em condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, tudo mais constante, se não tiver nenhum problema. Esse é o time. No entanto, meu amigo rubro-negro, e aí eu quero que você preste atenção e que seja um democrata. Você precisa ser um democrata e entender as opiniões que vão ser dadas nos comentários desse vídeo, que eu quero que vocês comentem muito e que respeitem a minha opinião também, porque ela é muito heterodoxa acerca de 3 pontos nevrálgicos que o Flamengo tem, que não sou eu que criei, não. São os pontos mais discutidos pela torcida do Flamengo e vocês sabem disso, inclusive pela torcida do Palmeiras também. O primeiro deles é o nosso goleiro. Quem me conhece sabe que eu nunca fui fã. Quem me conhece sabe que sempre achei muito exagerada essa fama de grandíssimo goleiro que ele tem. No entanto, nunca deixei de vibrar com as defesas dele, nem tampouco de torcer por ele, nem tampouco vou deixar de vibrar no dia 27, porque se Deus quiser ele vai jogar muito bem, porque é ele que vai jogar, independente da polêmica, é ele que vai jogar, só que ele não está numa fase boa. Para mim ele sempre foi muito irregular, mas essa irregularidade dele tornou-se, infelizmente, nos últimos jogos, mais latente, em função daquele gol que ele tomou contra o Atlético do Paraná, o Flamengo ali tentando empatar o jogo, ele tomou aquele frango, sacramentou ali o 2-0, o time vai para o intervalo perdendo de 2-0, depois tomou o terceiro. Digo que tenha sido culpa dele apenas, mas ele tomou aquele frango ali. E depois, contra o mesmo Atlético do Paraná, quando ele saiu ali nos acréscimos, mal do gol, e acabou cedendo um empate para o time do Atlético do Paraná, um jogo que nós tínhamos todas as condições de sairmos vitoriosos. E a partir daí surge exatamente a preocupação do rubro-negro, que não é só a minha, eu estou falando para vocês do que eu vejo nas discussões das lives e redes sociais sobre o Diego Alves, se realmente o companheiro vai jogar bem no dia 27 ou não, independente de imaginar que será ele quem vai jogar. Ontem quem esteve no campo era o Neneca. Todo mundo sabe também da minha opinião sobre o Neneca. Um grandíssimo goleiro, para mim o melhor goleiro. O Neneca para mim foi punido injustamente durante tanto tempo, de fevereiro para cá, não teve oportunidade. Jogou ontem, fez uma defesa linda, uma defesa muito importante, jogou de maneira segura. Os erros que o Neneca teve não são os mesmos erros que o Diego Alves tem. Aliás, também, né? Porque ainda me recordo daquela cavadinha que ele tentou dar ali, acho que para o William Arão,
e envolveu o Diego naquela confusão, acabou saindo o gol ali na Libertadores. Mas não é essa a questão é falar do Neneca. O Neneca não toma esses gols típicos que o Diego Alves toma, de falhas e braço não esticado. Bom, vocês sabem do que eu estou falando. E aí, companheiro rubro-negro, eu queria te dizer que eu escalaria o Neneca sem medo no dia 27. Para mim, um goleiraço. Você pode dizer aí, você tá louco, Gil? Tudo bem, eu posso estar até louco, mas respeita a minha opinião aí, companheiro. Não vai dar dislike por causa de uma coisa dessa. Debata comigo, diga, Fernando, não concordo com você. Seja democrata, você que gosta do canal aqui, seja democrata. Então, eu realmente escalaria sem medo. E tem esse debate, tá tendo esse debate aí, eu estou apenas dando a minha opinião. Nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, vocês sabem disso. Um outro ponto nevrálgico, meus amigos, é a nossa lateral direita. O Isla nunca vingou. Eu realmente, vocês sabem, fiquei bastante irritado quando o Rafinha, que já estava com o pé no Flamengo, acabou não vindo em função daquela controvérsia lá do BAP com o Marcos Braz. Vocês sabem disso, eu fiquei irritado porque o Isla não encaixou no Flamengo. Me surpreendeu, um grande jogador, mas realmente não encaixou no Flamengo. Fez até aqui uma partida boa, outra recentemente, depois que voltou da seleção, mas o companheiro não deixou ali de falhar também no primeiro gol do Atlético do Paraná pelo Brasileiro agora, logo depois daquele jogo da Copa do Brasil. Ele, você sabe, deu condições para o Kaiser ali fazer o gol, infantilmente demorou a recompor a linha, e aí deu condições para o Kaiser, ou seja, ele está sempre muito desatento. E aí, meu amigo, tem o Mateuzinho como substituto, que no meu entendimento é um jogador comum, e um jogador que deixa muito a desejar na parte defensiva. Você pode concordar ou não. Você vê aí que ele fez aquele gol contra a Chape, e aí um monte de pessoas, e aí Gil fala agora, um minuto depois tomou o gol ali, o cara cabeceou nas costas dele, sabe? Eu realmente não acho que o Mateuzinho seja um jogador para essa final do dia 27, o Isla está irregular. Aí você vai falar assim, não me diga, Fernando Gil, não me diga que você vai falar isso, companheiro Fernando Gil, mas que grotesca besteira. Eu tenho ouvido isso direto, alguns concordam, outros discordam, e eu quero que você dê a sua opinião respeitosamente, porque entenda uma coisa, dizer aqui que o Rodinei tem que ser o lateral direito do Flamengo na decisão da Libertadores, você tem que ser macho para Carvalho, porque isso aí é dislike certo, não é? Então, ao menos admire a minha coragem de dizer uma coisa dessas, porque eu acho que o Rodinei é mais agudo que os dois. Eu acho que o Rodinei novo, não aquele Rodinei lá, Rodinei novo, que veio do Internacional, é um cara mais forte dentro de campo, é um cara que tem mais vigor do que os dois, é um cara que ainda vai para o ataque, tem um chute forte, ou seja, pode incorporar ao Flamengo outras oportunidades no ataque também. Então você aí que está surpreso, companheiro, eu quero te dizer, a minha análise foi meticulosa e eu chego a essa conclusão. Ela é heterodoxa? Eu não tenho nenhuma dúvida, mas debatam aí comigo democraticamente, sem me depreciar, porque tem que ser macho, não é? Para poder dizer que eu escalaria o Rodinei na lateral no dia 27. Eu sei que vai surgir aí, tá louco, Gil, que coisa de doido, eu estou acostumado com isso, meus amigos, nas lives. Mas seja democrata, não é por isso que eu mereço um dislike. Eu não estou preocupado com like ou dislike, porque é engajamento do mesmo jeito, mas é apenas para você aí, companheiro rubro-negro, pensar nesses pontos que eu citei aqui, que correspondem à minha predileção pelo Rodinei no dia 27. E o outro ponto nevrálgico é o Andrés Pereira. E aí eu incluo Andrés Pereira, Everton Ribeiro. Eu acho que os dois vão estar dentro de campo. Eu acho que o Michael vai ser barrado. Por incrível que pareça, eu acho que o Michael vai ser barrado. Ele vai ficar no banco, e aí tem aquela história do Renato colocá-lo ali aos 12 minutos, 14 minutos do segundo tempo, para poder virar um resultado negativo. E o Renato costuma fazer isso. Tomara que não haja essa necessidade. Então, meu amigo, você não vai botar o Michael desde o início, tomara que ele nem ponha, porque toda vez que ele põe o Michael, é por algum fator que eu diria
numa tentativa de reverter o prejuízo que o Flamengo está levando ali. Então tomara que isso nem aconteça, ele nem entre dentro de campo então, porque eu não acho que ele vai ser titular, acho que o Renato vai barrar. E aí tem uma controvérsia enorme, porque eu escalaria o Michael. E aí você escala no lugar de quem, Fernando Gil? Para mim o Andréas Pereira, meus amigos, ainda não provou que é esse jogador todo que veio do Manchester United, da Premier League, que todo mundo fez realmente um carnaval inacreditável por ele. Um jogador, meus amigos, que no meu entendimento está deixando falhas ali na marcação. Um jogador, meus amigos, que não tem conseguido dar fluidez ao jogo, que não tem conseguido articular as jogadas de transição ofensiva do Flamengo, está errando passes, está se posicionando mal, se posiciona muito distante do marcador quando o Flamengo está com a posse de bola e perde. Ou seja, um companheiro também que está ali, independente do golaço que ele tenha feito ontem, viu? Vibrei pra caramba, eu vou vibrar sempre com quem entra lá, mas independente disso, ele também entra ali dentro de campo, faz um golaço, mas ele bate mal os escanteios, também não tem sido muito produtivo nas faltas, apesar de que ele fez aquele golaço também, tudo pode acontecer. Ele realmente aparece muito para o jogo, ele tem muito vigor, ele corre muito, ele é muito interessado, ele é muito comprometido com o time dentro de campo, mas eu não acho realmente que seja esse jogador. E até agora, pode ser que ele melhore, muita gente dizendo aí, e eu até concordo que com um treinador que o faça ser inserido dentro de um contexto coletivo estratégico diferente, que realmente seja importante, não esse do Renato, que é completamente desprovido de estratégia, no qual ele vai cumprir a sua missão com excelência dentro de um time organizado. Eu estava falando isso na live de hoje. Eu acho que quando você, em qualquer âmbito, no futebol, no teu trabalho, quando você está dentro de um ambiente que tem estratégia, que você sabe o que você tem que fazer para consumar o teu objetivo, tudo fica muito melhor. Então realmente isso pode acontecer. E aí muita gente falando do Everton Ribeiro também. O Everton Ribeiro realmente não vem bem também, muita gente querendo sacar o Everton Ribeiro, mas no meu entendimento eu sacaria o André do time para botar o Michael. E aí o meu time ficaria, debatam aí, meus amigos, é polêmico pra caramba, mas não tem um vídeo aqui no meu canal que não seja, não é? Então, para mim, Neneca, Rodinei, Rodrigo Caio, Davi Luiz, Felipe Luiz, William Arão, centralizado ali de Arrascaeta, eu faria isso. Everton Ribeiro pela direita, Michael pela esquerda, Bruno Henrique e Gabigol. Esse é o meu time. Qual é o seu, companheiro? Debata com moralidade, debata com maturidade, não é? Não deprecie o vídeo apenas porque ele é polêmico e eu tive a coragem de apresentar aqui as minhas opiniões heterodoxas para vocês, porque vocês podem até não concordar com as escolhas que eu fiz, mas vocês não podem refutar aqui a ideia de que tanto o Diego Alves como o Isla e o Andréas e o Everton Ribeiro estejam realmente numa situação bastante delicada que envolve polêmica para os torcedores. Um grande abraço para vocês, meus amigos. Aguardem a live de amanhã, sábado, às 2h30 da tarde. Opinem aí. Não deixem de se inscrever no canal e nem tampouco de participar com like ou dislike, dependendo do critério. Saudações rubro-negras, meus amigos. Uma boa noite de sexta-feira.